leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje vamos ler Jeremias 35 e 36 e vamos ler Apocalipse 8. Vamos à nossa leitura. O exemplo dos recabitas. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vá à casa dos recabitas, fale com eles, leve-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e ofereça-lhes vinho para beber. Então fui falar com Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, com os irmãos dele, com todos os filhos dele, com toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. Esta câmara ficava junto à câmara dos oficiais e sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. Então pus jarras cheias de vinho e copos diante dos filhos da casa dos recabitas e lhes disse: bebam. Então Deus, mais uma vez aqui, está usando Jeremias para fazer uma ilustração por meio de um ato prático, de uma ação de Jeremias. Deus está fazendo com que ele leve uma mensagem. Tá? Então Deus fala para ele: olha, chama os recabitas até a casa do Senhor e lá ofereça vinho para eles. E foi o que ele fez. Mas os recabitas disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus filhos. Não construam casas, não façam plantações, não cultivem, nem possuam vinhas. Morem a vida inteira em tendas, para que vocês vivam muitos dias sobre a terra em que são estrangeiros. Olha a mensagem que o pai deles deu para eles. Para eles não construírem casas, não terem nada associado a vinho, para que eles vivessem muitos dias nessa terra em que eles eram estrangeiros. E nós temos obedecido à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo o que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Não construímos casas para morar, não temos vinhas, nem campos, nem plantações. Temos morado em tendas e assim temos obedecido e feito tudo o que o nosso pai Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a marchar contra esta terra, dissemos: venham, vamos nos refugiar em Jerusalém por causa do exército dos caldeus e dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Então veja que esses filhos de Recabita, eles eram estrangeiros em Jerusalém. E eles mantêm firme aquilo que o pai deles tinha lhes ordenado. Então, depois deles dar essa resposta, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém: será que vocês nunca vão aceitar a minha advertência para obedecer às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Eles não bebem vinho até o dia de hoje, porque obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que tenho falado a vocês sempre e de novo, vocês não obedecem. Sempre de novo eu enviei todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertam-se agora cada um de vocês do seu mau caminho, corrijam as suas ações, não sigam outros deuses para servi-los, e assim vocês ficarão na terra que eu dei a vocês e aos seus pais.
mas vocês não me deram ouvidos, nem atenderam. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes deu, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Porque lhes falei a eles, porque lhes falei e eles não me obedeceram. Chamei e eles não responderam. E à casa dos recabitas, Jeremias disse, para a casa deles, para aquela família, Jeremias disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vocês obedeceram ao mandamento de Jonadab, o pai de vocês, guardaram todos os seus preceitos e fizeram tudo o que ele lhes ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente homem para me servir. Olha a promessa de Deus, pela obediência que eles tinham ao seu pai, nesse quesito de não tomar vinho, a promessa de Deus, que nunca faltaria um homem naquela família que o servisse. Que bênção, né? Que bênção se Deus pronunciasse para nós uma promessa como essa. Nunca vai faltar um descendente seu que seja meu adorador. Que bênção. Agora, capítulo 36. No quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, esta palavra do Senhor veio a Jeremias. Pegue um rolo, um livro, e escreva nele todas as palavras que falei a você contra Israel, contra Judá e contra todas as nações. Desde o dia em que comecei a falar com você nos dias de Josias até hoje. Talvez os da casa de Judá ouçam todo o mal que eu estou planejando fazer-lhes e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então, Deus está falando para Jeremias escrever mensagens, todas as palavras que Deus tinha dito para ele desde o início. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e Baruque escreveu no rolo, segundo o que Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia revelado. Então eu já me referi aqui ao Baruque, ele já apareceu lá em algum contexto anterior. Baruque foi o amanuense, aquele que escreveu as palavras ditadas por Jeremias. Então Jeremias deu a seguinte ordem a Baruque: eu estou preso, não posso entrar na casa do Senhor. Vá você até lá, e do rolo que você escreveu, segundo o que eu ditei, leia em voz alta todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia do jejum. Leia também diante de todos os de Judá que vêm das suas cidades. Pode ser que as humildes súplicas deles sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Então, como ele estava preso, ele ordenou que Baruque fosse até o templo e fizesse a leitura num dia especial para que o povo se humilhasse e se arrependesse diante de Deus. Baruque, filho de Nerias, fez tudo o que o profeta Jeremias lhe havia ordenado, e na casa do Senhor leu as palavras do Senhor que estavam naquele livro. No 9º mês, no 5º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, apregoaram jejum diante do Senhor e todo o povo em Jerusalém, e a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Então, diante do povo, diante de todo o povo, na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, Baruque leu as palavras de Jeremias que estavam naquele livro. Quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras do Senhor que estavam naquele livro,
desceu à casa do rei, à câmara do escrivão. Eis que todas as autoridades estavam ali assentadas. O escrivão Elisama, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todas as autoridades. Micaías anunciou-lhes todas as palavras que tinha ouvido, quando Baruque leu o livro diante do povo. Então todas as autoridades mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: pegue aquele rolo que você leu diante do povo e venha para cá. E Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. Então disseram a ele: por favor, sente-se e leia esse rolo para nós. E Baruque o leu diante deles. Quando as autoridades ouviram todas aquelas palavras, entreolharam-se atemorizadas e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque: diga-nos, por favor, como é que você escreveu todas essas palavras? Foi o profeta que ditou? Baruque respondeu: ele pessoalmente ditou todas estas palavras, e eu as escrevi com tinta neste rolo. Então as autoridades disseram a Baruque: vá esconder-se e leve Jeremias com você, que ninguém saiba onde vocês estão. Depois de terem depositado o rolo na câmara do escrivão Elisama, as autoridades foram ao átrio do palácio real e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então, Baruque escreveu as palavras, leu para o povo no templo. Uma pessoa foi avisar as autoridades que pediram para que ele fosse até elas. Então, Baruque foi até eles, as autoridades, leu de novo o rolo e aí eles vão falar, nós vamos falar para o rei, vai e se esconda. Então o rei mandou que Jeudi fosse buscar o rolo. Jeudi pegou o rolo na câmara do escrivão Elisama e o leu diante do rei e de todas as autoridades que estavam com ele. O Baruque e o Jeremias não estão aqui, é apenas o rolo do livro lido diante do rei. O rei estava sentado em seus aposentos de inverno, pelo 9º mês do ano, e diante dele estava um braseiro aceso. Sempre que Jeudi terminava a leitura de 3 ou 4 colunas do rolo, o rei as cortava com um canivete de escrivão e lançava no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Ninguém ficou com medo e ninguém rasgou as suas roupas. Esse era o objetivo, né? Talvez as pessoas ficassem atemorizadas, se arrependessem dos seus pecados. Mas o versículo 24 diz que ninguém ficou com medo, ninguém rasgou as suas roupas, nem o rei, nem nenhum dos servos que ouviram todas aquelas palavras. Por mais que Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Pelo contrário, o rei ordenou a Jerameel, filho de Ameleque, e Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdiel, que prendessem Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta. Mas o Senhor os havia escondido. Então eles não encontraram Jeremias e Baruque. Depois que o rei havia queimado o rolo com as palavras ditadas por Jeremias e escritas por Baruque, a palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo: pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim, rei de Judá, diga que assim diz o Senhor: você queimou aquele rolo e perguntou por que Jeremias escreveu nele que certamente viria o rei da Babilônia, destruiria esta terra e acabaria com as pessoas e os animais. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi,
e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Eu o castigarei, bem como a sua descendência e os seus servos, por causa da iniquidade deles. Sobre ele e sobre todos os moradores de Jerusalém e sobre o povo de Judá farei cair todo o mal que tenho falado contra eles, sem que me ouvissem. Então Jeremias pegou outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele conforme Jeremias ia ditando todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, havia queimado. E ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Então, todo aqui a passagem é rápida, né? Mas não dá para a gente saber quanto tempo demorou para escrever o rolo, qual a quantidade de texto, se aquele rolo corresponde a esse livro de Jeremias que nós temos. Não há certeza em relação a isso, né? Teve um momento do livro que eu fiz o comentário de que talvez algumas posições não contribuíssem para a gente ter um pensamento cronológico, uma leitura cronológica de Jeremias, justamente por conta disso, né? De talvez ter sido queimado e depois reconstruído o texto, e aí talvez alguma coisa nesse sentido tenha mudado. Mas o fato é que esse livro foi escrito novamente, tá bom? Um episódio trágico, né? Triste. A palavra de Deus, de fato, desprezada, tão desprezada a ponto de ser queimada. Ok? Agora vamos a Apocalipse 8. Voltando aqui às nossas sessões paralelas de Apocalipse, nós vamos iniciar com o capítulo 8, essa terceira sessão, a sessão das 7 trombetas. Então, do 8 até o 11, 8, 9, 10, 11, 4 capítulos nesta sessão das trombetas. O sexto, aqui, esse capítulo 8, né, ele vai falar do sétimo selo. O selo faz parte aqui do ciclo anterior, né? Mas uma coisa se emenda na outra, né? Então, o sétimo selo, ele acaba dando início a essa visão acerca das trombetas, por isso que uma coisa está amarrada na outra. Quando o cordeiro quebrou o sétimo selo, os 6 anteriores a gente já viu, houve silêncio no céu durante quase meia hora. E então viu os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então esse outro anjo, ali com o incensário, ele ofereceu, né? Esse incenso, essa fumaça, elas representam a oração dos santos, as orações. É como se as orações então chegassem a Deus nessa maneira, nessa forma, né? De incenso, de fumaça. E aí esse incenso ele é enchido ali no fogo do altar de Deus e atirado na terra. E houve então toda essa calamidade, né? Trovões, relâmpagos, terremoto, vozes e assim por diante. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturados com sangue e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra. Foi queimada a terça parte das árvores.
e também toda a erva verde foi queimada. Então, nessa primeira trombeta, ali na terra aconteceram essas desgraças aí, queimada, coisas foram queimadas na terra. O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue, e morreu a terça parte das criaturas do mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então, segunda trombeta tem a ver com o mar, as águas e com as embarcações. Terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. A quarta trombeta, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e uma terça parte do dia, e também da noite, ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia, que voando pelo meio do céu dizia com voz forte: Ai, 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 ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os três anjos ainda vão tocar. E aqui termina a leitura de hoje. Então nós temos aqui essas quatro primeiras trombetas, essas desgraças acontecendo na terra, né? Tá aqui falando muita coisa de terça parte, terça parte, terça parte. Terça parte pensa num todo dividido em três partes. A terça parte é uma dessas três partes. E então muita gente, muita coisa na terra seria destruída. A destruição, né, da terra faria parte então desse momento, desse evento, esse grande evento, que talvez não seja um evento único, mas que seja um longo processo em que essas coisas acontecem, né? A terra vai sendo destruída, muitas queimadas, águas que vão sendo contaminadas e assim por diante. Depois a gente vai continuar lendo a respeito da visão das trombetas, tá bem? Eu estou gravando esse vídeo no dia 25, mas ele vai para o YouTube no dia 26 de março, dia do meu aniversário, dia que eu completo 36 anos. E eu quero agradecer aí mais um aniversário estar junto com vocês. No ano passado eu não lembro que dia foi da semana, mas provavelmente eu tenha feito essa referência. Eu louvo a Deus pela caminhada que eu tenho tido junto com vocês. Os comentários que vocês deixam sempre me estimulam. Eu sei que muita gente não deixa comentário, mas acompanha. E algumas irmãs, alguns irmãos também deixam comentários. Fiz a leitura concluída, e tudo isso é um estímulo a cada dia para a gente seguir adiante, né? Então quero agradecer o carinho, vez ou outra alguma mensagem que vocês deixam, me deixa muito contente. Espero que a minha vida esteja sendo útil nas mãos de Deus, de alguma forma, na vida de vocês. É isso que eu queria agradecer a vocês por isso, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Palavra bendita, que tem feito parte da nossa rotina. Não permita, ó Deus, que tenhamos a atitude daquele rei Jeoaquim, que tomou a tua palavra, desprezou e a queimou. Que nenhum de nós, ó Deus, trate com desprezo a tua palavra, mas ao contrário,
tenhamos grande reverência diante dela. Queremos, ó Deus, te servir e te agradar. Ensina-nos a cada dia, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. E eu tenho um pedido de perdão também para vocês, mais um, né? No dia de hoje, dia 25, não teve vídeo, uma segunda-feira, porque eu não consegui gravar no final de semana. Então quero pedir perdão por algumas falhas que eu tenho tido e algumas gravações que eu fiz com uma leitura excessivamente rápida e sem a atenção devida junto com vocês aqui a alguns textos. Isso se dá por falha minha, total. Muito cansaço, eu tenho tido muito cansaço devido a muitas atividades relacionadas à igreja e também outras atividades como professor. E eu tenho buscado ao Senhor nesse sentido para Ele me ajudar a discernir como organizar bem a minha agenda. No ano passado eu tive essa dificuldade também num período. Precisei diminuir o ritmo aqui das leituras, inclusive, mas eu não quero diminuir mais o ritmo, já está num nível bom. Eu preciso me ajustar em outras questões, na minha rotina diária, e eu quero que o Senhor me ajude a discernir o que fazer, em descansar mais. Tenho dormido pouco, tenho trabalhado muito. Isso, sem dúvida, vai se refletindo na saúde, né, e na disposição para a realização das coisas, e coisas que são importantes acabam sendo prejudicadas. E eu quero então pedir perdão a vocês por conta disso, e eu preciso e pretendo melhorar nesse sentido para servir vocês melhor também. Eu vejo nesse trabalho aqui no YouTube com vocês parte do meu ministério pastoral, porque aqui eu estou ensinando, eu estou discipulando vocês. É assim que eu vejo. E se eu faço isso às pressas, de qualquer forma, sem a atenção devida, de forma cansada, isso não surte proveito para vocês. E eu não quero fazer dessa maneira. Então, que Deus me ajude. Agradeço pela paciência de vocês, pelo carinho. Que Deus muito abençoe vocês. Um forte abraço. Até mais, se Deus quiser.